Paulo que ele foi enfático, né? Quando ele começa a pregar ali a respeito nas sinagogas, ali em Antioquia, né? Mas a inveja e a resistência dos judeus começou a, tipo, mas às vezes é nossa pra gente, mas o que isso tem a ver com gentios? Começou a colocar coisas que o evangelho não é limitado, né? Eles começaram a limitar o evangelho a eles. Glória a Jesus. E Paulo se preocupa, e Paulo fica, né, triste com essa ação. Por que Paulo sabia? Mas por que Paulo tinha esse conhecimento e esse discernimento? Porque Paulo tinha se encontrado com Cristo, né? Paulo tinha se encontrado. E ele relata, após ele ser encontrado com Cristo, após Ananias estender as mãos sobre ele vai para a Arábia, né? Sim. 3 anos e meio na Arábia, aprendendo ali, e ele relata isso, que o professor dele foi o próprio Jesus, né? Tem professor melhor que esse? Tem professor melhor que esse? Esse. Que não, né? Esse dispensa comentário, né? Esse dispensa comentário. Depois, aquele que a gente comentou que o senhor comentou na EBD domingo, né? Fora o ensino junto com os irmãos em Jerusalém. Jerusalém é outra história, né? Paulo passa os 3 anos e meio aqui na Arábia aprendendo do próprio Jesus, mas isso ele não coloca isso como sendo mérito melhor que ninguém. Ele tem a humildade de chegar em Jerusalém, né, devagarzinho, respeitando o ministério, respeitando Pedro, respeitando os primeiros ali que andaram com Jesus, acompanhando toda a estrutura organizacional da igreja, sendo fiel a eles, entendendo todo o propósito. Depois, né, que eles fazem, depois que ele começa, então, a ser enviado, aí ele começa a se tornar um pouco independente da sua questão. Por quê? Porque eles cortaram ali a ligação, me entenda, por favor, numa questão de, vai, Paulo, né? Faz o que Deus te mandou. Seja útil na obra do Senhor. E Paulo, então, sai de Jerusalém e vai, né? E vai levar a palavra do Senhor. Então, ali ele se torna independente da questão de ele indo e o Espírito Santo orientando e fazendo através de Paulo maravilhas. E nesse segundo tópico ele fica triste, porque os judeus começam ali a ter uma certa inveja, né, daquilo que ele estava pregando, rejeitando o evangelho que Paulo estava pregando. Isso deixa Paulo um pouco triste, né, diante dessa recusa. O escritor escreve aqui que Paulo declara: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, né? Então isso deixa Paulo um pouco triste. Como o povo que era, ou seja, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, Paulo relata aqui: eis que nós voltamos para os gentios. Ou seja, já que vocês não querem, tem outro que já quer. Que vocês rejeitam, né? Tem um povo aqui embaixo do mapa que tem interesse. E Paulo entende isso, né? Tanto que quando Paulo vai para Macedônia, que ele atravessa, ele começa a ver os feitos que Deus ia fazendo através da vida dele, revelando, curando, fazendo prodígios, maravilha, batizando, né? Porque como a gente sabe da evidência de Deus na nossa vida? Como é que a gente sabe que o nosso caminho está no lugar certo? Vendo as evidências de Deus hoje. Né? Se nada está acontecendo, se não tem batismo do Espírito Santo, isso é grave. Se não tem salvação de alma, se não tem cura, se não tem libertação entre um povo, alguma coisa está errada. Meu Jesus amado. Alguma coisa. A gente precisa parar, refazer o nosso plano de ação missionário e seguir em frente. Né? Porque a Bíblia conta, Paulo é testemunha disso. A Bíblia fala de Paulo, do próprio Cristo, pregando e o Evangelho confirmando as ações de Paulo. Como? Milagres e prodígios, maravilhas. Né? A melhor forma de evangelização é quando os milagres acompanham a palavra. Não que eu precise ir atrás do milagre, mas o milagre precisa me acompanhar a partir do momento que esses sinais vão seguir os que creem. Porque eu creio, então tem que acontecer. É coisa boa. Então, se esses sinais estão ausentes, meu Deus. Pastor Miquel, esse último tópico aqui nesse último subtópico do tópico 2 diz: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Comenta aí, meu líder. Aberta pela fé, né? A porta
fé aberta aos gentios, Atos escreve um pouquinho aí a respeito do Atos 10, né? Tem um homem que é muito importante a gente falar sobre ele, porque a Bíblia diz que ele tinha todos os dons, todos os exemplos, os frutos do Espírito. Na questão de dar esmolas, ajudar, de abençoar, fazer aquilo que cabia a ele, né? Mas a Bíblia diz que o anjo, quando o Senhor, o próprio Jesus, quando vê aquela questão na vida de Cornélio, Deus se compadece de Cornélio. Sim. Lembrando que Cornélio não era crente, Cornélio não era judeu, Cornélio era um gentil. Meu Jesus. Né? Veja o poder da palavra, veja o poder do evangelho. Quem pregou para Cornélio? Quem chegou? Que forma o evangelho chegou a Cornélio? Já pensou? O próprio Deus se revela. Isso é coisa boa demais. Quando Deus tem um plano na vida do ser humano, por mais que às vezes a mídia não alcançou, a palavra pessoal não alcançou, a informação não chegou até ele, Deus cria um meio e forma de se autodeclarar, de se autoproclamar. Isso é coisa para boa. aquela vida. E o evangelho fala sobre isso, né? Cornélio, primeiro o anjo aparece a Cornélio, tendo em vista as suas ações, a Bíblia diz que ele orava, jejuava, dava esmolas. Quando Deus olha para Cornélio que vê aquilo, Deus fala, ó, vai lá e dá o endereço para Cornélio. Qual é o endereço? Tem que buscar Pedro. E Deus é tremendo. o mesmo anjo que aparece para Cornélio, Deus já está se revelando a Pedro. Meu Jesus. E a Bíblia diz que quando termina o sonho de Pedro, os homens de Cornélio batem na porta. Veja a frequência da coisa. Ligação direta. A ligação direta. Quando bate na porta, termina o sonho, bateram na porta, Pedro desce, a informação, Cornélio mandou te chamar. Meu Jesus. Meu líder, nosso tempo é precioso. O terceiro tópico, a missão em Icônio, Lista e Derbe, a fé que persevera. Nós vamos, no tempo recorde aí de mais uns minutinhos para nós fecharmos a nossa programação. Icônio, testemunho ousado que enfrenta a oposição. O tópico 2, lista, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. E em Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em poucos minutos, pastor, comenta esse tópico de número 3. Aqui falando das confirmações do evangelho que Paulo pregava, né? Aquilo que a gente acabou de falar. A Bíblia diz que o Senhor confirmava, né, a palavra com sinais prodígios. Ou seja, Paulo ia pregando e as coisas iam acontecendo. Tem um texto da Bíblia que fala sobre os lenços, né? Paulo às vezes não podia ir, ele mandava o lenço do Paulo. Não que isso seja uma idolatria, uma questão, mas depende da necessidade. Deus trabalha de maneira que ele quer, de maneira excelente. Então, o evangelho e a palavra ia sendo confirmada por sinais e prodígios aqui no versículo 3, né? Atos 14, verso 1 ao 7, mas no verso 3 fala sobre essa questão, né? E a convicção do evangelho que Paulo pregava, muitos judeus começaram a crer no poder da palavra, né? E isso ia dando ênfase ao trabalho de Paulo. E esses prodígios faziam com que os judeus e gregos dessem testemunho da graça que operava no meio deles, né? Entretanto, sempre vai haver aquela divisão, né? Sempre vai haver aquele povo que se divide. E aqui na questão de Icônio é diferente, né? Quando alguns se dividem, um com medo, outros numa questão de preocupação, mas sempre utilizando aquela mesma perseguição, né? Tentando apredejá-lo referente àquilo que ele fazia, né? Aí eles são obrigados a se retirar ali de Listra, né? Glória a Jesus, para Listra, aliás, não por medo, mas por prudência. Revelando aqui que às vezes a gente precisa ter prudência naquilo que a gente faz. Se foi com medo? Não, às vezes é o momento de sair. Às vezes é o momento de ir para um próximo ponto, para um próximo lugar, entendendo que a preservação da missão, como o comentarista continua dizendo aqui, é um dos primórdios que a gente precisa entender.
né? Não, vou enfrentar agora essa situação, porque seja o que Deus quiser. Não. Será que Deus não tem mais obras para você fazer? Será que Deus não tem mais planos para ser executado? Será que você não tem uma família ainda? Será que você não tem um pregador sendo formado na sua casa? Será que você não tem uma serva do Senhor sendo formada e que precisa de um apoio? Então, assim, a vida nossa diante da palavra do Senhor, ela continua, né? Ela é sempre anda avançando aí a obra do Senhor. E o tópico 2, né, do terceiro, segundo subtópico do terceiro, aí lista onde fala dos milagres e a confusão, né, que a confusão religiosa e o sofrimento por Cristo. Paulo ele fala aqui sobre a questão de cura, né, de um homem aleijado do nascimento. É o que nós falamos. Ou seja, Paulo prega, Paulo ora, e esse homem ele é curado. Aleijado de nascença, mas ele é curado. Glória a Jesus. E isso confirma aquilo que Paulo estava pregando. É o que leva aquela multidão a confundir, né? E idolatrar Paulo. Quem fez isso? Foi Paulo. Paulo na hora fala, opa, foi eu não. Paulo direciona a glória. Paulo e Barnabé, eles direcionam a glória a quem devido, né? Isso aqui não fomos nós, mas foi ao Deus vivo, foi Deus quem fez, foi Deus quem promoveu, foi Deus quem curou a vida deste homem, glória ao nome de Jesus. E isso vai dando a eles condições. E ele diz aqui, ó, Criador de todas as coisas, mas os judeus vindos de Antioquia, ou seja, vindo de longe para perseguir, incitando, ou seja, aonde Paulo ia, vinha uma turminha perturbando, né? Vinha uma turminha. Tem os perturbadores, não tem jeito. Aquele que falou, os servinhos dele querendo atrapalhar a missão, né? Mas Paulo ele continua firme na sua jornada, fazendo aquilo que Deus tinha informado a ele, com compromisso, né? Com compromisso. E lembrando, irmãos, que o compromisso ele precisa ser a primeira coisa que você precisa ter. Primeiro com Deus. Sim. Né? Não adianta eu me preocupar com a imagem social, não adianta eu me preocupar com a relevância do trabalho, o que vão achar disso, o que vão fazer daquilo. Às vezes a gente está aqui no podcast e sabe Deus quem vai assistir isso, mas onde está meu coração? Quem vai ver? Quantas pessoas vão ver? Quantos likes vai ter? Isso aí é com a gente. Deixa que Deus... Não nos pertence esse mistério. Vamos fazer a nossa parte, né? Nossa parte. O evangelho é isso. Preocupar comigo. Eu estou fazendo o meu trabalho. Diante de Deus, qual é a minha indicação? O que Deus vê em mim? Qual é o testemunho que Deus dá sobre mim? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Qual é a confirmação de Deus para comigo, né? E ele fecha aqui o segundo subtópico do terceiro, falando que a fé bíblica não foge da dor. Ela permanece firme porque está ancorada em Deus vivo. Né? Isso é a questão mais principal. Né? Não fugir para uma questão de confronto, de confusão, de sofrimento. Às vezes Deus até permite algumas coisinhas, né? Que é para a gente entender que Ele está no controle de todas as coisas. É toda segunda-feira, às 17h30 ao vivo. Wesley Campos traz um convidado especial para um bate-papo imperdível aqui na TV Xerife. Vem com a gente!